E aí pessoal, tudo certo com vocês? Então hoje vamos resolver mais uma questão de raciocínio lógico. Uma questãozinha de verdades e mentiras, questãozinha clássica de concurso. Vamos lá então. A questão é assim. Arthur, Bernardo e Carlos são os novos recrutas de um navio. As tarefas de cozinha e faxina serão atribuídas a 2 deles, e um ficará de folga. O capitão do navio pediu que cada um deles fizesse uma afirmação sobre as tarefas e as afirmações foram: Arthur, eu ficarei com a folga. Bernardo, eu não ficarei com a folga. Carlos, eu não farei a faxina. Ao ouvir as 3 afirmações, o capitão declarou que apenas um deles havia falado a verdade. A atribuição correta das tarefas é... Aí temos as alternativas. Vamos organizar as informações. A gente sabe que são 3 personagens, Arthur, Bernardo e Carlos. E sabemos também que são 3 tarefas, cozinha, faxina e um vai ficar de folga. Cada um dos personagens fez uma afirmação, porém sabemos que somente um deles falaram a verdade. Como faz para resolver esse tipo de questão? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer testes. O primeiro teste que a gente vai fazer é considerar que Arthur falou a verdade e que Bernardo e Carlos mentiram. A afirmação de Arthur é verdadeira e as afirmações de Bernardo e Carlos são falsas. Feito isso, a gente analisa as informações. Arthur disse, eu ficarei com a folga. A gente está considerando no nosso primeiro teste que Arthur falou a verdade. Bem, se o Arthur está dizendo que ficou com a folga, beleza, então Arthur ficou com a folga. Já o Bernardo disse, eu não ficarei com a folga. Bem, a gente está considerando nesse primeiro teste que o Bernardo mentiu, que a afirmação do Bernardo é falsa. Ou seja, se o Bernardo está dizendo que ele não vai ficar com a folga, é porque ele vai ficar com a folga. Já o Carlos disse, eu não farei a faxina. Bem, a afirmação do Carlos também é falsa, ou seja, se ele está dizendo que não vai fazer a faxina, é porque ele vai ficar com a faxina. Feito isso, a gente analisa o resultado e observa se não caímos em contradição. Se a gente analisar aqui, os personagens Arthur e Bernardo ficaram com folga e o Carlos com a faxina. Porém, 2 personagens ficaram com a folga e nenhum ficou com a cozinha. Ou seja, o nosso primeiro teste não deu certo. Feito isso, a gente apaga tudo e começa de novo. No primeiro teste, a gente considerou que Arthur tinha falado a verdade. A gente vai fazer diferente agora. A gente vai considerar que o Bernardo falou a verdade. Feito isso, a gente analisa as informações. O Arthur disse, eu ficarei com a folga. Bom, a gente está considerando que o Arthur mentiu, né? Se o Arthur está falando que ficou com a folga, então ele não vai ficar com a folga. Já o Bernardo falou, eu não ficarei com a folga. Bem, dessa vez agora a gente está considerando que o Bernardo falou a verdade. Ou seja, se ele está dizendo que não vai ficar com a folga, então é porque realmente ele não vai ficar com a folga. E já o Carlos disse, eu não farei a faxina. Só que o Carlos mentiu, então ele vai ficar com a faxina. Mais uma vez, a gente analisa o resultado. Olha só, dessa vez, o Carlos ficou com a faxina e o Arthur e o Bernardo não ficaram com a folga. Mais uma vez, a gente caiu em contradição. Por quê? O Carlos ficou com a faxina. Ou seja, se o Carlos ficou com a faxina, obrigatoriamente ou o Arthur ou o Bernardo teriam que ficar com a folga. Mas aqui, o resultado da gente deu que os 2 não vão ficar com a folga. Ou seja, mais uma vez caímos em uma contradição. Já que caímos em contradição, vamos apagar tudo e começar de novo. O último teste agora. No último teste, a gente vai considerar que o Carlos falou a verdade. E vamos analisar as informações. Bem, o Arthur disse, eu ficarei com a folga. Bom, o Arthur está mentindo. Se ele está dizendo que vai ficar com a folga, então ele não vai ficar com a folga. O Bernardo falou, eu não ficarei com a folga. O Bernardo também está mentindo. Se ele está dizendo que não vai ficar com a folga, é porque ele vai ficar com a folga. E já o Carlos falou, eu não farei a faxina. E o Carlos falou a verdade. Então, realmente, ele não vai ficar com a faxina. Se a gente observar o resultado agora, a gente vai observar que não temos contradição nesse resultado. Porque, olha só, o Arthur não vai ficar com a folga, o Bernardo vai ficar com a folga e o Carlos não vai fazer a faxina. Ou seja, não tem contradição. Então, a partir de agora, a gente sabe que o Carlos realmente falou a verdade e que as afirmações do Arthur e do Bernardo são falsas. Mas ainda não conseguimos identificar qual que é a tarefa atribuída a cada um. Mas olha só, essa informação de que o Arthur não vai ficar com folga, por enquanto não ajuda muita gente. Mas a informação de que o Bernardo
vai ficar com a folga e que Carlos não vai fazer a faxina, é suficiente para a gente chegar a um resultado. Porque olha só, a gente tem que pensar assim, são 3 tarefas: cozinha, faxina e folga. A gente sabe que Bernardo vai ficar com a folga e Carlos não vai fazer a faxina. Se Carlos não vai fazer a faxina e Bernardo vai ficar com a folga, a única tarefa que sobra para o Carlos é ficar com a cozinha. Se a gente sabe que o Bernardo ficou com a folga e que o Carlos ficou com a cozinha, a única tarefa que vai sobrar para o Arthur é a faxina. Problema resolvido. Sabemos que o Arthur ficou com a faxina, o Bernardo ficou com a folga e o Carlos ficou com a cozinha. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa D, Arthur faxina, Bernardo folga, Carlos cozinha. Então é isso, pessoal. Se você gostou, eu peço que deixe o gostei, se inscreva no canal. Todas as redes sociais estão na descrição do vídeo. Falou, muito obrigado e até a próxima!